E aí, torcedor tricolor, beleza? São Paulo enfrenta hoje o Vasco às 21h30 lá em São Januário, no Rio de Janeiro, né? Pelo jogo de volta da Copa do Brasil. São Paulo que está com uma vantagem de 2-0, venceu 2-0 no Morumbi. E agora o São Paulo pode perder até por um gol de diferença lá que se classifica. Mas a gente espera que o São Paulo consiga um resultado positivo contra o Vasco. E hoje não é o Vasco em termos de elenco dos últimos anos, mas é sempre a camisa do Vasco, uma camisa forte do nosso futebol, beleza? Então merece todo o respeito. O Vasco é um dos grandes clubes do nosso futebol. O São Paulo hoje deve ter o retorno do Benítez e do Wellington, né? Que estavam suspensos no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. É provável que os dois entrem de titular. O Wellington talvez briga ali com o Reinaldo pela lateral esquerda. O Reinaldo foi bem no clássico contra o Palmeiras. Clássico que continua gerando polêmica, né? Porque o STJD denunciou os jogadores de São Paulo aí, o Rigoni e o Luciano. O Rigoni foi expulso, né? Porque xingou o juiz. E o Luciano, que tá machucado, né, lá da arquibancada, lá acabou xingando o juiz, enfim. E o STJD denunciou os dois. Enfim, o árbitro que fez um monte de lambança no jogo, né? Só fez cagada durante o jogo. Errou pra caramba, a gente não sabe a que nível foi esse tipo de erro, né? Infelizmente, é um árbitro que sempre erra contra o São Paulo, uma coincidência absurda, mas enfim. Quanto o árbitro, nada, né? Agora, para os jogadores que jogam, que trabalham a semana inteira, para o torcedor que sofre, aí beleza, né? Mas para o STJD prefere denunciar os jogadores, né? Que ficam nervosos e com razão, porque quem que não fica nervoso com uma péssima arbitragem que nem fez, que anulou um gol legítimo do São Paulo, somente o gol do Gustavo Gomes contra o Arnaldo César Coelho. Até disse que não existe o gol que foi anulado, que o Arnaldo César Coelho, que foi um dos principais árbitros da história do futebol brasileiro, para muito maior árbitro da história do futebol brasileiro, o principal comentarista da história da TV brasileira é o Arnaldo César Coelho. O Arnaldo disse que não tem lógica. Fora os outros comentaristas, né, de arbitragem, ou mesmo que não é de arbitragem, todo mundo indignado ou indignado, ou pelo menos dando razão que o gol do São Paulo deveria ser validado porque ninguém participou do lance. O Gustavo Gomes meteu por conta por ruindade. Minha gata já tá dando trabalho, ela já mexendo em tudo. Enfim, mas fazer o que, né? Tem que aguentar, enfim. E agora pode ser que tanto o Luciano contra o Rigoni tenham alguns jogos de suspensão. Aí o que acontece? O São Paulo precisa entrar com efeito suspensivo, né? Para poder, se acaso eles pegar o gancho, para eles estar podendo jogar, né? Então o São Paulo vai ter que acabar fazendo isso daí, beleza? Mas enfim, para o jogo de hoje, o São Paulo tem uma novidade. O menino da base, o Juan, centroavante, né, artilheiro do Sub-20, foi relacionado pela primeira vez pelo Crespo. E a gente torce mais do que nunca, né? Que assim como o Marquinhos, que infelizmente se machucou no último jogo contra o Palmeiras, e a gente torce para que o Juan dê certo aí, o menino que é artilheiro do Sub-20, que dê certo, porque principalmente São Paulo não vai precisar gastar com uma contratação, porque é sempre um risco uma contratação, né? Que pode ser que você invista uma bala que nem o Benedetto aí, que ia ter um bom salário no São Paulo, ou mesmo o Caleri, que São Paulo tentou contratar em definitivo, às vezes você investe uma bala, o cara vem e acaba não rendendo o futebol esperado. Então a gente torce pro menino Juan aí, que é artilheiro do Sub-20, jogue bem no profissional e que o São Paulo resolva esse problema de centroavante, né? Já que o Pablo, o Éder e o Vitor Bueno não vem conseguindo fazer isso, beleza? Então a gente torce, ele provavelmente deve ficar no banco, né? A tendência é essa, apesar que o Crespo sempre se surpreende nas escalações, mas deve ficar no banco, beleza? O Luan, que estava machucado já fazia um tempinho também, é provável que seja relacionado para hoje, não está confirmado, mas é provável. E se ele tiver relacionado, pode ser até que ele entre como titular e dê um descanso pro Liseiro e pro Nestor, né? Que é a dupla de volante ali, beleza? Então o São Paulo, o time de hoje deve vir com o Volpe e o Igor deve jogar no 4-4-2, assim como jogou contra o Palmeiras e jogou bem contra o Palmeiras, merecia a vitória. Então deve vir no mesmo esquema hoje, né? Porque o Arboleda tá machucado, o Bruno Alves não tá numa boa fase, então deve vir no 4-4-2. Então deve ser o Volpe no gol, o Igor Vinícius na lateral direita e o Wellington na lateral esquerda, ou o Reinaldo, mas eu acho que deve ser o Wellington. Na zaga, o Miranda e o Léo Pelé. Aí no meio de campo, o Elisiero e Nestor, ou se o Luan tiver recuperado, o Luan pode entrar na vaga de um dos dois. Na armação, o Sara e o Benítez, e na frente o Pablo e o Rigoni. O Rigoni que joga hoje, mas não joga no final de semana contra o Atlético Paranaense. Apesar que eu acho que ele já não ia jogar, viu, cara? Porque como o São Paulo tem um jogo na próxima quarta-feira contra o Palmeiras, eu já deduzo que o Rigoni já ia ser poupado no jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense. Por mais que o São Paulo tenha... Não assim poupado, né? Talvez ele entraria no segundo tempo se o São Paulo, caso precisasse de estar fazendo gol. Mas no caso, como ele está suspenso, nem pro banco vai, né? Obviamente. Então, o São Paulo deve ser com esse ataque aí com o Pablo e Rigoni hoje. A gente torcendo pro Pablo fazer um bom jogo, né, cara? Ou pelo menos se não fazer um bom jogo, fazer os gols. Porque centroavante vive de gols, independente de jogar bem ou não. Se ele fizer os gols, ninguém vê se ele jogou bem ou se ele jogou mal. Beleza? Então, o São Paulo hoje vai com um time bacana pro jogo de lá. Pro jogo de volta contra o Vasco, mesmo tendo
vencido por 2-0, mas eu acho que merece o respeito. O São Paulo também não pode ir com um time muito reserva para lá, com jogadores fora de ritmo, porque às vezes acontece do São Paulo perder de 2-0, vai para uns pênaltis aí é eliminado pela Copa do Brasil. Querendo ou não, pelos momentos de São Paulo e Vasco hoje, não pela camisa, né? Porque os dois têm camisa forte, mas pelo momento hoje o São Paulo está na primeira e o Vasco na segunda. É, querendo ou não, a pressão ia ser muito maior no São Paulo do que será no Vasco caso o Vasco seja eliminado, porque a tendência, todo mundo esperava quando foi feito o sorteio, é que o São Paulo eliminasse o Vasco, beleza? Então, se o São Paulo acabar sendo eliminado, querendo ou não, a pressão é muito maior, beleza? Então é isso, galera. Torcendo pro São Paulo vencer hoje. Aí o São Paulo joga hoje contra o Vasco, às 21h30. Joga no sábado contra o Atlético Paranaense às 18 horas. E aí na outra quarta-feira, aí sim. Primeiro jogo da Libertadores no Morumbi contra o Palmeiras, terça-feira, né? 21h30, transmissão do SBT. Hoje tem a transmissão da Globo contra o Vasco. E na terça-feira que vem tem transmissão do SBT às 21h30, jogo da Libertadores. Jogo importantíssimo pro São Paulo. São Paulo que não tem chance no Campeonato Brasileiro. A gente só precisa escapar da zona de rebaixamento, mas tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores a gente está mais vivo do que nunca nesse momento, beleza? Então esperando que o São Paulo faça hoje uma grande partida para poder ir já para as quartas de finais da Copa do Brasil e contra o Palmeiras, que a gente mantém esse tabu, né? A gente sempre quando enfrentou o Palmeiras, sempre passou, nas 4 vezes que enfrentou o Palmeiras na Libertadores, e sempre chegou em finais, né? Toda vez que o São Paulo eliminou o Palmeiras em Libertadores, o São Paulo sempre chegou pelo menos na final, beleza? E a gente tem a expectativa disso. Quem sabe esse ano não pinta um título de Libertadores aí ou um inédito da Copa do Brasil. Beleza, galera? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre torcendo pro menino aí, o Juan, artilheiro sub-20, resolva o nosso problema aí na frente, beleza? É lógico que pressão em time grande sempre tem, ele só tem 19 anos, mas não tem jeito, subiu o profissional é pressão, mas espero que ele dê conta aí, assim como o Marquinhos vinha dando, beleza? Grande abraço aí, galera, fiquem com Deus, vamos São Paulo sempre, valeu!